Oi, gente! Bem-vindos a mais um Mãe Star. E hoje um assunto bastante interessante, é um programa especial do Dia dos Pais. E para falar sobre isso, eu convido então o Dr. Daniel Martins de Barros, que é médico psiquiatra e professor da USP. Ele é pai da Bárbara e do Arthur. Ele é o padrinho do Mãe Star, nosso mentor nos temas e nos indicados para estarem aqui com a gente. E vem falar com a gente aí quais são os desafios que, como pai e também psiquiatra, ele vê na paternidade. Bem-vindo, Dr. Daniel. Obrigado, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. E aí, qual é a tua visão, né, como pai psiquiatra? Como que o pai vive essa questão da maternidade e paternidade, né? A gente se preocupa muito com a saúde mental da mãe e tá certo. É quem sofre mais mesmo, é quem tem mais pressão, o canal tem que chamar Mãe Star, não tem que chamar Pai Star, o foco é esse mesmo. Mas é legal lembrar que tem uma outra pessoa ali, um acessório ali, que é o pai e que não deve ser acessório. Acho que é essa que é a questão. Ele não é só alguém que está lá para ajudar, ele é alguém que faz parte do processo também. E começam a vir as cobranças e aí o cara começa a sentir. Nós, homens, pais, começamos a sentir, puxa, então isso aqui é com a gente também. Porque eu acho que por muito tempo ficou como essa ideia de que o pai ele é um acessório, o pai ele ajuda. E hoje a gente está vendo cada vez mais que não é assim, né? Faz parte, você está junto no processo, você vai ter o privilégio de dividir as alegrias e vai ter o ônus de dividir o trabalho, inclusive, acho que as cobranças emocionais e o peso emocional também que pode vir, né? Quando nasce o bebê, porque eu, como mãe, né, eu vejo a relação é muito mais mãe-bebê, principalmente nos primeiros meses de vida. O pai fica ali dando mais um suporte à mãe. Como que vocês se sentem? Então, eu acho que aí é uma questão de opção, sabe? Porque o bebê basicamente só come e dorme, mas ele também faz cocô, ele também precisa ser banhado, ele também precisa ser trocado. Então, tem um monte de coisa que faz parte não só do acessório, dar banho, trocar fralda, trocar roupa e etc. É um cuidado tão integral quanto dar de mamar ou pôr para dormir. É a janela de oportunidade que o pai tem para realmente entrar na relação e não deixar a relação ser só mãe e bebê. Porque é fácil deixar que isso aconteça. A mãe tá lá, tá cuidando, tá amamentando e tal, tá de licença, o pai normalmente não tá de licença, etc. Então a mãe já faz tudo, já dá de mamar, o bebê já faz cocô, já troca, etc, já dá banho. E aí é muito fácil o pai ficar fora dessa relação. E a gente vê isso acontecer, não só na clínica, mas nos nossos relacionamentos pessoais. A mãe se vincula com o bebê e o pai fica meio perdidão ali, meio de fora daquele relacionamento, às vezes até meio enciumado e etc e tal. E se ele deixar pra mãe, aí ele vai ficar cada vez mais de fora. Só que é aquilo que a gente fala, né, Aline? Tem que estar afim. Porque dá trabalho. Dá trabalho você parar de ler o jornal, parar de ver TV, parar de jogar videogame, etc. Para trocar fralda, para dar banho. O homem normalmente não tem jeito muito e aí não é uma questão, eu acho, machista dizer que o homem não tem jeito. De forma geral, a mulher tem mais jeito que o homem, por uma série de circunstâncias, até por ter brincado de boneca e o homem não. Aliás, um parênteses. Eu acho muito interessante a gente querer que os homens dividam o trabalho do cuidado com os filhos e a gente não querer que os meninos brinquem de boneca. Brincar de boneca é coisa de mulher. O que significa brincar de boneca é coisa de mulher? Significa cuidar da criança é coisa de mulher. Porque a brincadeira é uma maneira de simular o mundo adulto para você ir preparando, adquirindo habilidades, etc. Quando a gente fala isso, a gente está refletindo algo lá no fundo que é criança, bebê, é coisa da mãe. Né? Mas fechando parênteses, eu acho que é isso. A gente tem esse trabalho que a gente pode querer assumir. Se você não faz isso, você fica mais de boas, você fica mais tranquilo e você tem menos o fruto do trabalho. Você vincula menos, você tem menos prazer e etc. Então, é um preço que se paga por uma recompensa. Você vai fazer mais parte do vínculo com a criança e você vai estar mais envolvido na família, no trio, porque a mãe se vincular mais com o bebê não te afasta só do bebê, te afasta da mãe também. Né? Então você querer pagar o preço de estar lá, eu acho que fica melhor para todo mundo. Como que você fazia, por exemplo, com seus filhos e sua esposa? A gente tinha uma frase ali combinada que era assim, a fralda é minha.
né? Lógico que às vezes não é, etc e tal, mas eu era quem prioritariamente trocava a fralda. Puxa, né? Que besteira, né? Bobagem, fralda. Mas era uma hora que eu parava, pegava a criança, punha no trocador, trocava, tinha contato, olhava no olho, dava uma folguinha, né, para a mãe também. Provavelmente, nessa fase, troquei mais fraldas do que a minha esposa. Porque ela ficava mais tempo, enfim, amamentando, etc. E aí o banho era praticamente 100% meu. Então eu era o responsável pelo banho. Eventualmente você pode ser coberto pelo seu parceiro, mas em princípio eu que tinha que dar banho. Para mim foi um aprendizado também, porque eu não tinha brincado de boneca e eu era bem desajeitado mesmo, e foi uma coisa que eu fui adquirindo e fui ganhando, enfim, participei do vínculo com os dois, né, tanto com o Arthur quanto com a Bárbara, e isso se reflete até hoje. Acho que o vínculo é muito dividido até hoje em casa, porque a gente manteve essa postura de que, olha, o trabalho é de todo mundo. Isso é um ponto importante também para beneficiar a saúde mental do homem? Eu acho que o benefício não necessariamente seja em termos de saúde mental, no sentido de que vá proteger de uma doença, mas eu acho que é um benefício muito claro em termos de qualidade de vida. Porque você está dentro de uma casa com outras pessoas com as quais você está desenvolvendo um relacionamento. E você não está numa casa com outras pessoas nas quais você está esgarçando os seus vínculos, que é o que pode acontecer se você deixar ali a mãe e o bebê, ou os bebês, se virarem por conta própria. O videogame, o jornal e a televisão não vão suprir isso que você pode ter com a sua esposa, com seu filho, ou com seu parceiro, parceira, etc. Deixar que o pai haja e cuide do jeito dele é essencial para que ele tenha o prazer de fazer isso também, né? Claro, não. Você ficar no ombro ali, não é assim, não, faz assado, não, desse jeito, tem que ser assim. Escuta, então faz você. Quanto menos autonomia você dá para alguém para fazer qualquer coisa, menos prazer a pessoa vai ter naquilo, né, e menos ela cresce. Quanto mais autonomia você dá, mais a pessoa se desenvolve. Então, assim, relaxa e vai, porque de fato não vai fazer do seu jeito, não vai ser como você queria, você vai ficar preocupada, mas ou você faz isso ou você não vai ter o seu trabalho dividido como deveria ser. Os casais, né? Depois que nasce o filho, muito se ouve da dificuldade do relacionamento do casal. Em relação à relação homem e mulher, qual sua dica aí para tentar mantê-la viva, né? É não esquecer que ela existe, né? A principal coisa. Estamos aqui correndo atrás e tal, e agora tem uma pessoa diferente aqui a mais nessa casa morando, ou mais duas, ou mais três, etc. Mas não podemos esquecer de quem nós somos e de que nos uniu e etc e tal. Vai dar trabalho, vai mudar, vai ser diferente, vai ser uma coisa reconstruída, mas as crianças crescem, as crianças se tornam adultos, as crianças vão embora e sobra quem deu à luz ou quem adotou e etc. E aí? E aquela relação tem que existir, se você quiser que continue. Também é um vínculo que tem que ser regado, trabalhado, cultivado, etc. Porque senão ele também vai embora, você fica só no papel de pai, só no papel de mãe, de cuidador, e depois o objeto de cuidado vai embora e as pessoas ficam absolutamente perdidas, né? E aí acho que cada um vai encontrar a sua fórmula, sabe? Tem o Vale Night, tem a ajuda, mas é importante lembrar que isso existe e que isso faz parte também da nossa vida, né? Das nossas relações. Depressão pós-parto em homem, como que é isso? A depressão pode acontecer em qualquer momento da vida e pode calhar de a depressão no homem acontecer no periparto ali, enquanto a mulher está grávida ou logo depois que nasce, etc. Lógico que a gente não vai chamar isso de uma depressão pós-parto no mesmo sentido que uma depressão na mulher, porque não tem as questões hormonais da mesma forma, etc. Mas tem uma questão psicológica bastante importante, de uma mudança de papel, de uma mudança de contexto, de um aumento de responsabilidade. Nem sempre a gestação era planejada para aquele momento. Enfim, tem um monte de aspectos psicológicos e mentais que podem estar em questão ali, que tem que ser abordados. A depressão, de forma geral, ela nunca vai ser bem tratada se for tratada de uma maneira unidimensional. O que é isso? Assim, se você só olhar para o remédio ou só olhar para a terapia, você tem que olhar globalmente. Eu acho que muito mais do que só dar um remédio, é importante ajudar o cara a entender
por que ele está se sentindo daquele jeito, o que essas mudanças representam para ele, até para ele encontrar o seu novo papel, encontrar a sua nova marcha aí na vida, porque encontra. Então, relaxa e vai. Que sinais que a pessoa, né, o pai nesse caso, ou companheira, a família pode identificar e pensar que o pai deve procurar um profissional porque pode estar ficando um pouco delicada essa situação? É normal ter mudança de comportamento. Às vezes a gente está mais feliz, a gente está mais triste, está mais preocupado, mais ansioso. Normal, a vida é assim. Agora, às vezes a pessoa vai mudando e vai ficando daquele jeito. Então, era mais falante, tá ficando mais quieto, tinha hobby, não quer mais fazer, era piadista, tá sério. Mudanças que não são transitórias, que mas já faz 15 dias, um mês, já faz tempo que a pessoa parece que não é mais a mesma. Vale a pena só acender a luz amarela e, de repente, conversar com alguém. Eu costumo dizer, é melhor procurar e não estar precisando do que estar precisando e não procurar. O que é importante para proteger, digamos, o homem ou favorecer aí a qualidade de vida, o bem-estar, em termos de rede de apoio? Porque a gente fala muito disso para a mulher. Teria alguma dica para que ele pudesse, por exemplo, falar do que está sentindo? Um incentivo, isso é importante? Eu acho que é importante ele saber que ele tem com quem contar. Isso é mais importante do que falar. Porque às vezes a mulher quer que... Não, mas fala, você tem que falar. Procura um amigo e fala. Ou fala comigo, ou vai para o psicólogo e fala. Não, às vezes o cara não quer falar e tá tudo bem. Né? A gente às vezes tem uma fantasia de que tem que falar. Não tem que falar. Tem gente que tem que falar, tem gente que não tem que falar. Mas todo mundo tem que saber que tem amparo se precisar. Então acho que esse é o principal... na rede de suporte do homem, é saber que ela existe, saber que tem para onde correr, mesmo se for para não acionar, mesmo se for para ficar na dele. Vamos deixar claro que se ele quiser falar, tem com quem. Você como pai agora, né, do Arthur e da Bárbara, conta pra gente o que você achar de interessante que possa compartilhar com quem está nos assistindo dessa sua trajetória como pai. Eu descobri que a paternidade, a maternidade, ela dá o mesmo nível de alegria e trabalho. Eu te falava isso. Falava isso pra você quando você estava grávida. Se prepare. Se vai dar muita alegria, vai dar muito trabalho. Não tem alegria sem trabalho. Assim, essa coisa de você terceirizar, falar assim, não, eu tenho um monte de funcionário que ajuda para fazer toda a parte chata, eu fico só com a parte boa. Você está terceirizando a vida. E aí você não vai ter a recompensa, você não vai ter o mesmo grau de alegria, porque você não está tendo o mesmo grau de trabalho. Se você tem pouco trabalho, você vai ter pouca recompensa. É assim tudo que a gente faz. Esse equilíbrio entre trabalho e prazer é uma coisa que as pessoas não falam muito. As pessoas só falam da alegria, ser pai é muito bom. As pessoas só falam do trabalho. Ser pai é muito difícil, ser pai dá muito trabalho. O que eu entendi é que essas coisas estão atreladas. Então, vai dar alegria, vai dar trabalho. Se você quiser pouco trabalho, tudo bem, mas você vai ter pouca alegria, né? Então, se você quiser mais alegria, se prepara que você vai ter mais trabalho. Muito bom. Então, quero agradecer imensamente a tua participação, a tua mentoria e apoio ao Mãe-Estar. E eu agradeço você que esteve aqui com a gente no programa de hoje. Deixe seu like, compartilhe nas redes sociais e eu espero você na semana que vem. Até lá!